Ai, a gente se diverte, zoa. Já fomos muito, mas muito zoados aqui ao longo do ano. Opa. Agora, Não acabou, receba, hein? né? Não acabou, hein, gente? Agora é o seguinte, Copa do Brasil é do Mengão. Parabéns, Dorival Júnior. Parabéns a todos os jogadores, a torcida. E vamos falar do campeão, do tetracampeão, Sgarbi. Foi complicado, o Corinthians realmente foi um adversário muito duro pro Flamengo, levou pros pênaltis. Mas aí, aquela história, não é? Preparo emocional, tranquilidade, a torcida por ali, o Maracanã e Rodinei definiu a parada. Ah, e é um time, um elenco que juntos já conquistaram tudo praticamente. Faltava só a Copa do Brasil, né? Que era possível aqui na América do Sul, enfim. E o Rodinei, achei muito bonita a história, assim, dele bater o pênalti decisivo, fazer o gol. Que era um lateral muito desacreditado, muito desacreditado. Hoje até pedem na seleção, brincando, tudo isso, aquilo. Mas o Corinthians jogou bem, Renato. Isso a gente tem que falar, foi um jogo bom do Corinthians, enfim. Só que não adiantou nada, porque o Flamengo também sabe se comportar sob a pressão. Sabe se comportar, é um time vencedor, time campeão. E mereceu o título porque fez uma campanha maravilhosa. Denilson, quando ele tira o Pedro, eu falei, mamãe... A gente tem que pontualizar, assim, né, Loirão? O segundo tempo do Corinthians foi muito bom, né? O segundo tempo do Corinthians foi, assim, muito volume de jogo. Se a gente parar para pensar friamente, analisar os lances, o Santos acabou não fazendo também uma grande defesa no segundo tempo, mas o volume de jogo que o Corinthians teve no segundo tempo foi assustador. E, assim, e horroroso por parte do Flamengo. Isso mostrou também uma fragilidade do Flamengo que tem que chamar a atenção. A ausência do João Gomes, e aí você tem o Vidal, e você não tem um outro jogador. E o Vidal nitidamente não ia aguentar até o final. Não ia aguentar. E aí ele tenta ali, ele tenta o Mateuzinho, que não entrou bem, o próprio Cebolinha também, enfim, teve pouco tempo, acabou não entrando bem, mas foi decisivo ali nas penalidades, especificamente falando do segundo... O Fabrício Bruno também. O Fabrício Bruno, mas especialmente ali o segundo tempo, o Corinthians, se tivesse, por exemplo, a bola do Roger Guedes, faz o gol ali, teria a revisão, ia validar o gol, é uma outra partida, é uma outra história. E eles jogaram no sacrifício, o Arrascaeta e o Vital jogaram no sacrifício. O Arrascaeta não tá legal e o Vital também não. Ficou ruim pro Flamengo porque eles começaram a arrastar, porque eles estavam jogando da força já. Demais, e o Vitor, eu não sei se o Vitor, desculpa, Chico, eu não sei se o Vitor teria tirado o Piton no intervalo. Ele teria deixado o Piton um pouquinho mais, porque o Piton teve um amarelo numa falta no Everton Ribeiro. Mas ele não estava bem, né? Então, não sei se no intervalo ele tiraria, se não tivesse o amarelo, sabe? Eu acho que ele precisava esperar um pouquinho mais. Ele precisava voltar ao esquema. Ele foi bem. Ele precisava voltar ao esquema habitual, porque não funcionou a ideia dele. Eu achei até interessante, porque lembra que a gente falou aqui, um jogador pelo lado esquerdo para tentar pegar as costas do Rodinei, e ele optou pelo Piton, que quando o Corinthians é atacado, fecha numa linha de 5. Achei interessante a ideia, mas ela não funcionou na prática. E o segundo tempo é muito melhor. Só que o Dorival foi muito... até pelas dificuldades, ele arriscou muito, né? O Thiago Maia, para mim, eu sei que o Everton Ribeiro, acho que tecnicamente foi o jogador da partida, mas o Thiago Maia, para mim, onde o Corinthians estava com a bola, lá estava o Thiago Maia. Estava amarelado. Marcando todo mundo e ele acabou tendo que sair, porque ele sobrou pelo Vidal, inclusive. Mas sabe uma coisa? Imagina numa final, 2 jogadores entrarem em posições que não são as suas originais, que é o caso do Lucas Piton e do Mateuzinho. O Mateuzinho até no Londrina já chegou a jogar de meia, mas a dele é a lateral. E a mesma coisa o Piton. Então eu acho que já tem uma final, já tem uma pressão, e você ainda tem que fazer um papel que é aquele que você não está acostumado sempre, é complicado para o jogador. Eu não colocaria na conta deles, mas realmente acho que o Corinthians lutou com as armas que tinha, muito mais organizado, mais inteiro no segundo tempo, pressionou do jeito que pôde. O Flamengo acabou recuando muito, não é normal isso, mas acho que também, até eu que palpitei 1-0 para o Flamengo, até pensei, eu acho que eu vou acertar do jeito que tá. E aí o Corinthians com o Giuliano faz o gol de empate e parece que os times se acomodaram, resolveram que estava legal ir para os pênaltis, achei perigoso isso para o Flamengo e ainda começa a cobrança por pênaltis e o primeiro, Felipe Luiz desperdiça porque o Cássio vai lá e defende. Se adiantou, né, um pouquinho. E o VP tem que ser elogiado pelo que ele fez no intervalo, só que eu acho muito difícil a crítica ao Dorival, assim, do jeito que está sendo, porque eu vi um momento do jogo que ele não tinha o que fazer, o Dorival, a não ser fazer o que ele fez, porque é um banco bom do Flamengo, é um time bom. Eu acho que ele contou com o resultado, vou segurar o resultado, podia dar certo. Vou garantir o resultado até o final. Botou o Fabrício Bruno, o Davi Luiz chegou a virar volante, depois ele voltou para zagueiro, fechou a casinha. Só que ali o Corinthians estava pressionando muito. Ele trouxe também o Corinthians para o seu campo, ali para frente da sua área. Tanto que saiu o gol. E aí tem uma questão emocional, né? O gol do Corinthians sai, eu acho que o mais faltando 10 minutos para terminar o jogo. O Denilson jogou lá, é o Mormaço, que ontem o Capelão estava lá ao vivo fazendo pela rádio. E ele falou, tá um mormaço aqui, porque além de estar com 70 mil pessoas, ele falou, Ronaldo, aqui tá um mormaço, um caldeirão.
Acho que por isso também eles sentiram e tal. Porque o cara é um ser humano, não é um robô. Nitidamente o Renato Augusto estava extenuado. Quando acabou o jogo, ele se joga no campo. Tava assim, porque fez tudo que era possível. O Yuri Alberto, eu acho que uma coisa que, não só desse jogo, mas a bola tem que chegar mais pro Yuri para ele finalizar. Isso tem acontecido mais pro Roger Guedes finalizar. E eu acho que o Corinthians tem que começar a pensar nisso, que é um centroavante de muita qualidade, que quando tem a chance clara não desperdiça. E aí, 2 chances pro Yuri no jogo inteiro eu achei muito pouco. E ele ontem estava com o pé descalibrado. Ele não costuma errar esse tipo de finalização. Será que também estava pressionado? Ela veio no pé. Pode ser, né? Decisão, mas bateu bem o pênalti. Bateu muito bem, né? Mesa de, meu Deus do céu, 21 anos no Maraca, 70 mil pessoas no pênalti. Deslocou bem o Santos, né? Com o Cássio na frente dele, com o Santos na frente dele. O Renato Augusto, ele faz muita diferença. Ontem tem alguns lances, assim, pontuais. Cobriu o lateral. Porque ele pensa muito na frente, né? O Renato Augusto, ele pensa na frente as jogadas. E aí, várias vezes, o Corinthians, com uma possível saída pelo lado esquerdo com o Piton, quando ele pensava em tocar o Piton atrás dele. Ele tá aqui na frente, ele já com um passe mais à frente. Tanto é que teve um passe do Fausto Vera, que pra mim também é um muito bom jogador. Saiu acabado, extenuado. Muito bom jogador. Ele dá um passe assim pra linha de fundo e o Piton tava tipo uns 2 metros atrás. O Renato Augusto deu-lhe uma dura. Deu-lhe uma dura, porque falou, você tem que estar um pouquinho mais à frente. É essa leitura que o Piton não tem. Já parte, né? Ele falou assim, já corre. Já era pra estar mais na frente, que seria uma possibilidade de jogar de linha de fundo. nas derrotas que se aprende, né? Tem um jogador que acho que foi muito elogiado ao longo do ano pelo Corinthians, que é o Duqueiroz, mas que, na minha opinião, sentiu muito as 2 decisões. Aí eu pergunto, Sgarbi, será que o Juliano está pedindo passagem como titular nesse time? E aí, quando a gente olha ali, talvez seria no lugar do Du, mesmo que ele não seja tão marcador quanto é, mas eu achei que o Juliano foi também diferencial nas 2 partidas. Entrou muito bem em São Paulo, aqui em São Paulo e ontem. E na Copa do Brasil, pra mim, é um dos jogadores mais subestimados desse elenco do Corinthians. Artilheiro junto com o Cano, Exatamente. Não, ele entra e resolve, ele entra e faz gol, é um jogador que joga muito bem. Eu não sei se na função do Queiroz, porque é diferente, né? O VP teria que mudar muito o esquema tático dele, ainda mais com o Maicon se adaptando. Ele foi perguntado sobre isso ontem, aí ele questionou o repórter, mas quem sai pra entrada do Juliano? Vai sair o Duqueiroz? Porque o Du, na opinião do VP, tem mais intensidade. Eu acho que o Du perderia a função para o Maicon, se o Maicon estivesse bem fisicamente. E o Juliano vira uma alternativa ao Renato, ou um cara para entrar no segundo tempo. Ele tentou jogar com todo mundo no começo do ano e viu que não dava, inclusive com o Paulinho, né? E viu que precisava de mais, tanto que ele pede o Fausto Vera e ele domina o setor ali. Mas hoje o Fausto Vera não pode sair do time, né? Acho que é um titular absoluto e... ele vai administrar. E é bom ter opções, claro, né? Porque hoje o Corinthians, quando você olha para o banco, ele tem menos opções. Por isso que eu acho que o Dorival, se perdesse esse título, seria muito cobrado, porque ele tem, no mínimo, o dobro de opções que o Vitor Pereira, Ronaldo. Porque o time dele cansou também e teve muitos problemas, né? Eu acho que esse recuo... O treinador não pede pro time recuar. Isso aí a gente trabalhou com muito treinador, mesmo tomando pancada, o cara manda atacar. E a verdade é que o cansaço pegou, os jogadores do meio de campo do Flamengo estavam extenuados no final, foi por isso que o Corinthians conseguiu, buscando o resultado a todo momento, e o time do Flamengo sentiu. Agora não foi o Dorival. Dorival, ele conseguiu levar um time até o título e está colocando o time do Flamengo para brigar na competição do brasileiro ainda. Não, e tem mais uma coisa. Eu não sei, Denilson e Ronaldo, acho que vocês podem até falar com mais clareza, pela experiência até no futebol, mas quando você tem 2 decisões em sequência, você ganha a primeira, já sai aquele alívio, chega aquela situação, ganhamos, conseguimos o primeiro objetivo. Como é que você vai para um segundo jogo como uma Libertadores, decisão brasileira, um time que já deu trabalho para o Flamengo, que é o Atlético Paranaense? Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai mais tranquilo. Mais tranquilo. Porque você tem primeiro o objetivo da conquista, que é você ser campeão, isso está já na história. Segundo, a vaga na Libertadores direto. Mas você vai para uma final de Libertadores, você vai mais tranquilo. Você não vai relaxar e o Atlético para deitar no jogo, mas você vai mais tranquilo. Mas sabe que você já tem uma carta na manga, mais né, Ronaldo? Tranquilo. Isso ganhou a vaga na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o título primeiro disputado pelo Flamengo. Vai para a segunda etapa, para o segundo tempo, já sabendo que tem pelo menos já uma gordurinha.